Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Ensaio. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa Internacional. Fronteiras Perdidas. Texto abreviado de José Agualusa. Nos últimos meses, primeiro no Brasil e depois em Portugal, o acordo ortográfico regressou às páginas dos jornais. Entre promessas de que agora sim e depois recuos, mais promessas e novos recuos, ninguém consegue compreender ao certo em que pé está o processo e se de facto ou fato o referido acordo realmente acordou e está prestes a ser aplicado, ou se, pelo contrário, dorme ainda o sono das grandes indecisões políticas. Quanto a mim, confesso o cansaço. No que diz respeito a Portugal e ao Brasil, creio que já tudo foi dito. Compreendo e subscrevo os argumentos de quem se posiciona a favor e algumas das objeções de quem se vê manifestando contra. Falta, talvez, olhar o projeto numa perspectiva africana. A África tem sido referência apenas enquanto entidade passiva, com alguns analistas portugueses a argumentarem que o acordo ortográfico irá prejudicar Portugal ao facilitar a entrada das editoras brasileiras em Angola e em Moçambique. Os países africanos de língua portuguesa não produzem livros. Necessitam desesperadamente de livros, mas não os produzem. Um dos objetivos declarados do presente acordo é o de simplificar a ortografia, de forma a facilitar a aprendizagem do português escrito. Podia-se ter ido mais longe, evidentemente. Portugal e o Brasil não podem ser vistos como países concorrentes e inimigos batendo-se em África por um pedaço de mandioca. Trata-se de uma visão mesquinha, comercialeira, de quem, na realidade, não ama nem Portugal, nem o Brasil, nem África, e sequer a língua portuguesa. Portugal, Brasil, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau são companheiros, em parte igual, nesta aventura extraordinária que é a construção da língua portuguesa. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Fim de texto de Agualusa. É importante aqui deixar bem claro que o autor deste ensaio não é um especialista linguístico, mas sim um pensador com preocupações sociais e que procura utilizar-se da sua língua materna, denominada língua portuguesa, inserida numa realidade internacional, para construir dedutivamente pensamentos e transmiti-los oralmente ou através da escrita de maneira objetiva, clara, lógica e estética. Não sendo o autor um especialista em matéria linguística, isso não justifica uma não participação no enriquecimento desta discussão. Bem pelo contrário, nem tampouco suas reflexões ou a de qualquer outra pessoa, seja quem for, pode ser desvalorizada nesta tertúlia sobre a língua portuguesa.
O autor construiu sua personalidade psíquica fundamentalmente em 3 países: Portugal, Angola e Brasil, e um pouco na África do Sul, mas observando sempre, muito atentamente, outras sociedades humanas, não lusófonas. E nestas 3 nações lusófonas, procurou sempre compreender e respeitar todos os valores culturais, aqueles que considera menos bons e os que considera melhores, e dedutivamente construiu e continua a construir sua personalidade, não uma personalidade estática, mas em permanente mutação e aprendizado e evolução. As pessoas que constroem suas personalidades em mais de um país podem enriquecer muito sua própria cultura, pois têm a sorte de contactar com outros valores culturais diferenciados. A língua portuguesa original, semeada no meio cultural de outros povos, enriqueceu muito com novas palavras e assumiu características novas próprias de cada país e bem diferenciadas dos originais. E, hoje em dia, é um instrumento linguístico muito rico e capaz para, através dele, se poder exprimir profundamente as questões do mundo humano e outras, as questões mais universais e as questões da comunidade lusófona. Neste século XXI, é necessário compreender que existe uma língua portuguesa internacional, constituída por diversos modos de falar e escrever de cada país lusófono, cada um dono de sua própria língua de origem portuguesa. As línguas são o principal instrumento de desenvolvimento da inteligência humana e, como ferramentas que são, devem transformar-se no melhor instrumento tecnológico capaz de ajudar no desenvolvimento de uma inteligência cada vez mais apurada. A língua, quanto mais simples, clara, objetiva e rica, mais eficiente e eficaz se torna, pois permite uma comunicação mais correta, rápida e direta entre as pessoas dos diferentes meios culturais, regionais, nacionais e internacionais. O autor procura escrever suas ideias utilizando-se de uma escrita que respeita as regras e características linguísticas de cada país, evitando impor aos seus leitores uma mistura anárquica de regras linguísticas, após muitos anos de contacto e aprendizado com as diferentes culturas lusófonas, pois isso complicaria ainda mais as já por si complicadas regras linguísticas da língua portuguesa. Havendo um acordo ortográfico único construído por todos os países interessados, certamente isso iria acelerar o desenvolvimento dos mesmos e da comunidade lusófona, em termos linguísticos. Havendo um acordo ortográfico, a linguagem fonética própria de cada grupo não perde suas características regionais e nacionais, sendo esta diversidade da língua portuguesa muito enriquecedora em todos os aspectos, e mais ainda na estética sonora, que muito ajuda na valorização e globalização desta língua, tornando-a mais musical e agradável ao ser escutada. A influência africana, em particular a influência angolana na língua portuguesa brasileira, permitiu que esta se transformasse numa das línguas
mais cantadas e divulgadas no planeta.